Olá, senhoras e senhores, sou Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje vamos falar do balanço que saiu agora de manhã do Banco Santander, um dos 4 maiores bancos do nosso Brasil. E novamente, Santander vai dar trabalho, porque veio com um balanço ruim, a queda de 45% no lucro, o retorno, que é o ROI, também diminuiu. Vamos ver o que aconteceu com a carteira de crédito do banco, onde ele está ganhando dinheiro, onde ele não está ganhando dinheiro, quais são as novidades que a gente tem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece já de curtir, de compartilhar, de comentar. Você investe ou não investe no Santander, ou prefere Itaú, Banco do Brasil, Bradesco? O que você está vendo aí do banco e o que você achou desse balanço que eu vou mostrar agora? Lembrando, pessoal, a gente aqui é analista, eu sou analista CNPI, o Alexandre também, mas isso aqui não é uma recomendação, que a gente está fazendo aqui é um estudo do balanço. Nossas recomendações estão nas carteiras da Harami Research. Vamos lá, vamos dar aqui uma desmistificada, uma simplificada. Eu vou trazer aqui para vocês aqui tudo que vocês precisam saber da forma mais tranquila e simples possível, para vocês entenderem de fato o que está querendo dizer aqui o balanço do Santander. Os destaques financeiros foram as margens do cliente, ó, que subiu o QOQ, quarter over quarter e year over year, ou seja, trimestre a trimestre, ano a ano. Subiu 0,7 em comparação de trimestre e 2,1. Isso é bom. Comissões também subiu, principalmente no trimestre. PDD, quando a gente olha, previsão de devedores duvidosos, que daqui a pouco a gente fala um pouco, que é muito importante para saber se tem muita inadimplência, em relação ao trimestre anterior caiu, mas em relação ao ano passado subiu bastante. E também tivemos aqui mais ou menos uma manutenção aqui nos índices de inadimplência, seja de 90 dias ou mais, seja até 90 dias, o que é bacana, por isso que ele está falando que a inadimplência está controlada e até caiu um pouco aqui quando está falando acima de 90 dias, e isso é uma coisa boa. As despesas, por sua vez, subiram, principalmente comparadas ao ano passado, o que é ruim. E essa eficiência, esse índice de eficiência ficou alto, pessoal. E quando isso aqui é alto, é ruim, significa que ele está tendo um custo muito grande em relação à sua receita. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem mais. Pegando aqui a reportagem da Infomoney, que está falando sobre o balanço, está falando que o lucro líquido caiu 45%, o lucro líquido gerencial, que desconta o ágio de aquisições, ou seja, compro ou vendo alguma coisa, tenho ágio ou deságio, ou seja, estou comprando maior ou menor do que o seu valor patrimonial, por exemplo. Tirando tudo isso, 43% inferior, ou seja, não muda muito aqui a figura. O que realmente preocupa é, se eu tenho uma queda desse tamanho no meu lucro, vamos dizer, o meu lucro era de 4 bilhões e pouco, caiu para 2 bilhões e pouco. Isso diminui muito o meu ROI, porque o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. O que é o retorno? É o lucro sobre o patrimônio líquido. Se o lucro caiu 45%, o ROI cai demais. E aí, ó, 11,24 era acima de 20, caiu 961 pontos básicos, que seria 9,61%, ou seja, uma queda muito grande no ROI, no retorno do banco. Isso é muito, muito, muito ruim. Aqui ele fala da margem financeira, e a margem financeira bruta teve uma alta de 6,3 comparado com o ano a ano. Comparado com o trimestre, nós temos 0,7 de alta. Comparado os semestrais aqui, o banco gosta muito de divulgar resultados semestrais, eles são até obrigados a lançar resultados semestrais, então eles mostram bastante. Year over year, praticamente estabilizado aqui, 6 meses do ano passado com os 6 primeiros meses desse ano. E aí, olhando aqui a evolução disso, ó, dessa margem, você vai vendo que essa margem está ficando cada vez mais baixa do banco, o que também é bem ruim numa forma geral. A despesa de PDD que a gente falou, ó, teve alta de 4,1 em relação ao ano anterior, e é ruim a despesa de PDD aumentar, porque significa que a empresa está tendo que cada vez mais provisionar que não vai ganhar dinheiro com o seu crédito, porque alguém vai dar calote. Tem uma recuperação aqui, ó, a receita essa vermelha de recuperação de crédito anterior. Veja que isso aumentou um pouco, o que é bom. Mas no final das contas, a empresa está tendo ali um custo de crédito que está ficando cada vez maior. A gente está falando aqui do primeiro trimestre de 2022 em diante, está só aumentando, e isso não é bom de uma forma geral. Carteira de crédito atingiu 617 bilhões, que tem um crescimento de 2%. Então veja que a carteira de crédito no geral cresceu 2%, era de 605 bilhões, foi para 617 bilhões, principalmente crédito de pessoa física e grandes empresas, que caiu um pouquinho, mas pelo menos não caiu tanto, não influenciou tanto. No final das contas, o que mais subiu aqui são esses títulos privados, avais e fianças, que
que subiu 12,6%. Então, aqui é o total de quanto era a carteira de crédito anterior, para agora, vejam, são os títulos privados que mais cresceram, que mais contribuíram para esse aumento. Grandes empresas até diminuiu. A receita total de prestação de serviço atingiu 4,81 bilhão, um aumento de 2,4, principalmente ali quando a gente olha a carteira de mercado de capitais e de linhas de cartão de crédito. A gente vai ver que cartão de crédito é a maior receita do banco, ó, 1 bilhão 371, aumentou 1,5. O maior aumento foi de corretagem e colocação de títulos, e a maior diminuição foi de outros, que ele não está explicando aqui, e também administração de fundos. A gente sabe que os fundos vêm tomando aí umas pauladas. Se for comparar aí com o ano passado, não somente com o trimestre passado, o maior aumento é de operações de crédito, a maior queda também está nesse outros. Uma coisa importantíssima, esse índice de eficiência, note que a empresa está sendo ineficiente, está cada vez aumentando a eficiência, a ineficiência que ela tem, ela deveria ter cada vez um número menor, que está aumentando, isso é muito ruim, 42,9, e ela diz que a deteriorização se deve à menor geração de receita por conta da seletividade do crédito e os maiores investimentos em tecnologia e negócios estratégicos. Essa é a explicação, mas na verdade é bem ruim. Índice de inadimplência, aí sim, deu uma queda em inadimplência tanto de 15 a 90 dias, pessoas que estão devendo, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, o total de 4,5 passou para 4,2, o que é legal. Também acima de 90 dias, aí deu uma subidinha aqui, 4,5 para 4,8, esse aqui manteve-se estável. Então veja, o crédito dele, o índice de 15 a 90 deu uma queda, esse aqui deu uma pequena subida, então um é bom e outro é ruim. Basileia, que é um índice que diz se o banco é saudável, sustentável ou não, se ele está endividado demais ou não, também está tranquilo por enquanto, não tem nenhum problema, 13,5. Se for considerar aqui a expectativa do impacto da resolução 229 do Banco Central, que será publicada a partir de julho de 2023, o índice até vai subir de 13,5 para 14,1. Eles até colocaram aqui, ou seja, está acima do patrimônio de referência, está tudo ok com a Basileia aqui do banco. Por enquanto, que colocaram aqui que houve adquirido totalmente a Toro 17,6 bilhões de AUC, para quem não sabe, AUC é o patrimônio sobre custódia, e também tivemos ali uma captação dos AAA, ou seja, assessores de investimentos, né, os famosos agentes autônomos, também no Santander, uma captação média de 2,6, então também está crescendo aí, tanto essa parte aqui da Toro, tanto a parte dos AI, para competir com as corretoras em geral, né, que também tem aí. O desempenho das ações, eles falam aqui que subiu 14,2%, dizer que o market cap subiu 14,2%, quer dizer que as ações valorizaram isso nesse período, e aí disseram que teve uma distribuição de dividendo, que a gente teve agora recentemente para quem estava posicionado no dia 20 de julho, e aí já distribuíram no ano 4,7 milhões aí de dividendos. O que na verdade, isso aqui é bilhão, né? 4.700 bilhões, milhões seria muito pouco, né? Bilhões de dividendos que a empresa distribuiu. Até agora a gente vai ver o que isso representa. Estou aqui no Status Invest, né? Eu tenho aqui também Investidor 10, tem um monte aqui que você pode olhar para poder saber como é que está o banco, de uma forma geral. Dividend yield do banco, 7,51, ainda não deve estar atualizado com os valores atuais, mas dividendo foi pago recentemente, então talvez já tenha. O banco, no geral, tem números bons, né? A gente tem um banco sólido, um banco resiliente. As indicações dos analistas, aqui pegando os analistas que indicaram o banco, 14 analistas estão dizendo que o preço-alvo do banco seria 14,96 pelo Status Invest, e hoje está 13,81. Tem um upside muito pouquinho, de 8,34. A maioria, na verdade, está recomendando venda, apenas 2 recomendando compra, o que é ruim. A liquidez do banco é muito maior do que isso. Eu estou no SAMB 3, que nem é a mais líquida, é a ordinária, o SAMB 11 é a mais líquida, está abaixo do valor patrimonial, o preço sobre lucro está 8,93, que não está ruim. Então, o banco tem tido aí uma queda recente nos seus lucros, o que é ruim e tem sido afetado principalmente pela inadimplência desde a época, desde o começo desse ano, né? As americanas aí também a prejudicaram bastante. O crescimento da receita está em torno de 10%, crescimento dos lucros em termos de 5% ao ano, e ela paga dividendos de fato, ó, vai pagar alguma coisa aqui em agosto que acabou de anunciar, geralmente paga mesmo em fevereiro e agosto dividendos. Olhando aqui também pelo Investidor 10, também nós temos as mesmas informações. A empresa vem, nos últimos 5 anos, tendo um aumento praticamente de zero, isso descontar a inflação negativa, mas nos últimos 10 anos, 681% de aumento bem significativo. No último ano subiu
aí 12%. O dividend yield médio da empresa é de 7,81 contra 7,51 atual, então um dividendo bom acima de 6%, a gente vai considerar aqui como um dividendo bom, que é o critério do Décio Bazin, Luiz Bassi e etc. Para fechar, vamos olhar aqui o que está acontecendo com o gráfico da empresa, saber se ela está aqui com tendência de baixa, tendência de alta. Vejam que eu estou olhando aqui a Sambio 3, poderia olhar a Sambionza, qualquer uma outra, né? Ela está aqui com uma queda ontem, talvez já na expectativa desse balanço que ia sair hoje. Eu acredito que hoje a gente, daqui a pouco abre o mercado, vai ter queda também. O balanço não foi bom, apesar de a expectativa já estar de um decréscimo, daqui de 14 já caiu para 13 e pouquinho, mas eu acho que vai cair mais. As médias estão também ainda não apontando para nada, está apontando mais para baixo do que para cima aqui, mas não está numa tendência clara. A média mais longa também está lateralizada. O banco vinha subindo aqui, ó, de 11,50 e 11,50 mais ou menos aqui em março, já passou para 13 e pouco, vinha se recuperando bem, porém, talvez com esse balanço aí e com as médias cruzadas para baixo, a gente tem aí uma queda no banco hoje. É bem importante você ficar de olho, afinal de contas, Santander é um dos bancos que tem menos apresentado bons resultados ultimamente. Bradesco também não tem tido resultados muito bons. Itaú e Banco do Brasil têm sido os melhores bancos em números. E se você gosta de Santander, se você investiu em Santander, se você quer saber mais sobre o Santander, coloca para a gente aí na descrição, diz se você está investindo no banco ou não, o que você achou do balanço, o que você achou da nossa análise, e espero vocês no próximo vídeo.